Por que certas coisas estão terminando? Por que algumas pessoas se afastam? Por que oportunidades desaparecem de repente? Por que caminhos que pareciam tão promissores simplesmente deixam de existir? Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase agora. Uma fase em que algumas coisas começaram a sair da sua vida e você ainda não sabe exatamente o que virá no lugar delas. Existe uma sensação estranha de vazio, como se algo estivesse sendo retirado de dentro da sua história. E quando isso acontece, é comum que a primeira reação seja tentar segurar, tentar manter aquilo que já está escapando, tentar impedir que o ciclo termine. Porque no fundo, existe um medo silencioso de que, se aquilo acabar, talvez não exista nada esperando do outro lado. Mas existe uma verdade profunda que muitas vezes só conseguimos compreender quando a caminhada já avançou um pouco mais. Deus não fecha ciclos de forma aleatória. Nada do que Ele permite que termine acontece sem propósito. Aquilo que parece apenas perda pode, na verdade, ser o início de uma reorganização maior que ainda não conseguimos enxergar completamente. O problema é que o ser humano tem uma tendência muito forte de se apegar ao que já conhece. Mesmo quando aquilo já não traz alegria, mesmo quando aquilo já não faz mais sentido, mesmo quando aquilo já começou a pesar dentro do coração, existe uma parte da mente que prefere o conhecido ao desconhecido. Prefere continuar caminhando em um lugar que já perdeu o propósito do que enfrentar a incerteza de um novo caminho. É por isso que tantas pessoas permanecem presas em ciclos que já terminaram. Permanecem ligadas a histórias que já cumpriram seu tempo. Permanecem carregando relações, expectativas e até sonhos que em algum momento foram importantes, mas que hoje já não fazem parte do que Deus está construindo. E isso acontece de forma muito mais sutil do que imaginamos. Não é sempre uma decisão consciente. Às vezes é apenas uma dificuldade de soltar, uma resistência silenciosa que surge dentro da alma quando percebemos que algo está chegando ao fim. Talvez seja um relacionamento que mudou. Talvez seja uma amizade que perdeu a conexão que tinha antes. Talvez seja um projeto que parecia ser o caminho certo, mas que começou a mostrar sinais de que já não faz parte do futuro que você imaginava. Talvez seja uma fase da vida que simplesmente terminou. Quando esses momentos chegam, o coração pode interpretar o encerramento como fracasso, como se algo tivesse dado errado, como se o fim de um ciclo fosse automaticamente um sinal de derrota. Mas a perspectiva espiritual revela algo completamente diferente. Existem ciclos que precisam terminar exatamente para que novos caminhos possam começar. Se determinadas portas permanecessem abertas, talvez você nunca pisaria em lugares que Deus preparou mais adiante. Se algumas histórias continuassem exatamente como estavam, talvez você nunca descobriria quem poderia se tornar. E é aqui que surge uma das decisões mais difíceis da caminhada espiritual. Aprender a deixar ir. Deixar ir não significa negar o valor do que foi vivido. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa apagar memórias ou ignorar sentimentos. Pelo contrário, deixar ir é reconhecer que algo foi importante, mas entender que sua função naquele momento da vida já foi cumprida. É como uma estação que termina para que outra comece. A Bíblia mostra que Deus trabalha muito através de ciclos. Abraão precisou deixar sua terra para descobrir o destino que Deus tinha preparado. José precisou atravessar momentos de perda e injustiça antes de alcançar o propósito que estava sendo construído para a sua vida. Moisés precisou sair do lugar onde cresceu antes de se tornar o líder que libertaria um povo inteiro. Em cada uma dessas histórias, existe um ponto em comum. Antes de algo novo surgir, algo antigo precisou ser deixado para trás. E esse processo nunca é totalmente confortável, porque o ser humano
gosta de sentir controle. Gosta de entender exatamente para onde está indo antes de dar o próximo passo. Mas os caminhos de Deus, muitas vezes, começam justamente quando a pessoa aceita caminhar sem todas as respostas. Existe um momento em que a fé se transforma em movimento. É o momento em que você percebe que continuar segurando aquilo que já terminou apenas prolonga um peso que não precisa mais fazer parte da sua caminhada. Talvez o que mais dificulta esse processo seja a sensação de que, ao soltar algo, você estará perdendo uma parte da sua própria história. Existe uma ligação emocional entre quem você foi e aquilo que viveu. Existe uma memória construída através das experiências, das relações, das expectativas que nasceram ao longo do tempo. Quando um ciclo se encerra, parece que uma parte dessa identidade também está sendo colocada em pausa. Mas a verdade é que Deus não está apagando sua história. Ele está usando tudo o que aconteceu para construir algo novo a partir disso. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada fase da vida deixa marcas que ajudam a formar quem você está se tornando. Mesmo os momentos difíceis, mesmo as decepções, mesmo os caminhos que não terminaram como você imaginava. Tudo isso faz parte de um processo maior. E às vezes o encerramento de um ciclo não acontece porque algo deu errado, mas porque o propósito daquela etapa já foi cumprido. Imagine alguém que continua tentando manter acesa uma chama que já consumiu todo o combustível que tinha. Por mais esforço que faça, a chama não voltará a ser como antes. Não porque a pessoa falhou, mas porque aquela chama já cumpriu seu papel. Algumas fases da vida funcionam exatamente assim. Elas iluminam um período específico da caminhada, ensinam algo importante, revelam aspectos da nossa própria história e depois se encerram para que outra luz possa surgir adiante. O problema surge quando insistimos em permanecer em lugares onde Deus já começou a fechar as portas. E muitas vezes percebemos isso através de sinais sutis. A paz desaparece. As situações começam a se tornar mais difíceis do que deveriam ser. A sensação de propósito começa a diminuir. Aquilo que antes fazia sentido começa a parecer pesado. Esses sinais nem sempre significam que precisamos desistir diante das dificuldades. A vida sempre terá desafios. Mas existe uma diferença entre atravessar desafios que fazem parte de um processo e permanecer em lugares que já não pertencem ao nosso futuro. Aprender a discernir essa diferença é uma das habilidades espirituais mais importantes que alguém pode desenvolver. Porque quando Deus começa a fechar um ciclo, Ele também começa a preparar o terreno para algo novo. O problema é que muitas vezes estamos tão ocupados tentando reabrir portas antigas que não percebemos as novas direções que estão surgindo. E é exatamente nesse ponto da caminhada que surge uma pergunta silenciosa dentro do coração. E se aquilo que você chama de perda for, na verdade, o início de uma nova direção? E se o ciclo que está terminando não for o fim da sua história, mas apenas o fim de uma etapa específica do caminho? E se aquilo que parece vazio agora for apenas espaço sendo preparado para algo que ainda não chegou? Porque Deus raramente remove algo sem começar, ao mesmo tempo, a construir algo diferente. E às vezes, a maior transformação não acontece do lado de fora. Ela começa dentro da mente, dentro da forma como você interpreta os acontecimentos da sua própria vida. O que parecia apenas encerramento começa a revelar sinais de recomeço. Mas isso só se torna visível quando o coração aceita soltar o que já terminou. Porque enquanto as mãos continuam presas ao passado, fica difícil receber aquilo que pertence ao futuro. E talvez hoje seja exatamente esse tipo de momento na sua caminhada. Um momento em que algumas coisas estão mudando. Um momento em que certos ciclos começaram a se fechar.
Um momento em que o coração ainda está tentando entender o que tudo isso significa. Mas existe algo importante acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto certas portas se fecham, novos caminhos começam a ser preparados. E o mais interessante é que muitas vezes esses caminhos já estão surgindo, mesmo que você ainda não tenha percebido completamente. Existe um momento muito específico na caminhada de qualquer pessoa em que ela começa a perceber que algo dentro dela mudou, mesmo que o mundo ao redor ainda pareça o mesmo. É como se a vida estivesse pedindo um movimento que ainda não aconteceu completamente. Não é uma pressão externa, não é uma obrigação imposta por alguém, mas uma sensação interna difícil de explicar. Uma sensação de que continuar exatamente onde está já não faz tanto sentido quanto antes. Muitas vezes, essa percepção chega devagar, quase como um sussurro na consciência. Pequenos incômodos começam a aparecer. Situações que antes pareciam normais começam a causar desconforto. Conversas que antes fluíam naturalmente passam a soar vazias. Ambientes que antes pareciam familiares começam a parecer apertados para quem você está se tornando. Esse tipo de experiência pode confundir o coração, porque o ser humano costuma associar mudança a algo visível, imediato e claro. Esperamos sinais evidentes de que algo novo começou. Esperamos que as respostas apareçam antes mesmo das perguntas se completarem. Mas os caminhos de Deus raramente seguem essa lógica de imediatismo. Muitas vezes, Ele começa trabalhando primeiro dentro da pessoa antes de mudar as circunstâncias externas. Isso significa que o primeiro sinal de um novo caminho quase sempre nasce como uma mudança interior. É quando aquilo que antes parecia suficiente já não satisfaz mais. É quando o coração começa a desejar algo diferente, mesmo sem saber exatamente o que é. É quando surge uma inquietação silenciosa que não pode mais ser ignorada. Só que nesse ponto aparece um desafio importante, porque perceber que um ciclo terminou é apenas a primeira parte do processo. A segunda parte é aceitar que o novo caminho talvez ainda não esteja completamente claro. E é justamente nesse espaço, entre o que terminou e o que ainda não começou, que muitas pessoas se sentem perdidas. Esse espaço pode parecer vazio, mas na verdade ele tem uma função muito importante. Ele é o tempo de transição que prepara o coração para aquilo que vem depois. É nesse período que algumas certezas antigas precisam ser revistas. É nesse período que a mente aprende a confiar de uma forma mais profunda. A Bíblia mostra várias histórias em que esse tipo de transição foi necessário. Um dos exemplos mais marcantes aparece na história do povo de Israel quando saiu do Egito. Durante muitos anos, eles viveram em um lugar que representava sofrimento e escravidão. Quando finalmente chegou o momento da libertação, parecia que tudo se resolveria imediatamente. A expectativa natural era sair de um lugar difícil e entrar diretamente em um lugar melhor. Mas o caminho entre o Egito e a Terra Prometida passou pelo deserto. E o deserto não era apenas um lugar físico. Ele representava um tempo de transformação interior. Representava o período em que Deus estava preparando aquele povo para viver uma realidade completamente diferente da que tinham conhecido antes. Se a Terra Prometida tivesse chegado imediatamente após a saída do Egito, talvez eles não estivessem prontos para aquilo que Deus queria construir. O deserto ensinou dependência, ensinou confiança, ensinou a abandonar velhos hábitos que pertenciam ao passado. Esse mesmo princípio aparece muitas vezes na vida de qualquer pessoa que decide caminhar com Deus. Existe um tempo entre o fim de um ciclo e o início de outro. Um tempo que parece indefinido. Um tempo em que algumas coisas antigas já não existem mais, mas as novas ainda não se manifestaram completamente. Esse período pode gerar ansiedade.
porque o ser humano gosta de saber exatamente onde está pisando. Gostamos de ver o mapa antes de começar a caminhar. Gostamos de ter garantias de que o próximo passo será seguro. Mas a fé não funciona exatamente dessa forma. A fé muitas vezes começa justamente quando a pessoa aceita caminhar mesmo sem ter todas as respostas. Não é um salto cego no vazio. É uma decisão consciente de confiar que Deus está conduzindo o caminho, mesmo quando a visão ainda não alcança o destino final. E isso exige um tipo específico de coragem. Não é a coragem barulhenta que aparece em momentos de grande emoção. É uma coragem silenciosa. Uma coragem que se manifesta nas decisões simples do dia a dia. É a coragem de não voltar para aquilo que já terminou. É a coragem de não insistir em caminhos que já perderam o propósito. É a coragem de permanecer em movimento, mesmo quando o cenário ainda parece incerto. Muitas pessoas enfrentam esse momento de transição e, por causa do medo, acabam retornando ao que já conheciam. Não porque aquilo era bom, mas porque parecia mais seguro. O conhecido sempre parece mais confortável do que o desconhecido. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes esquecemos. Aquilo que já terminou não pode mais oferecer o futuro que Deus está preparando. Continuar tentando reabrir portas antigas apenas prolonga o tempo de estagnação. É como permanecer parado em frente a um caminho que já foi fechado, enquanto o novo caminho está surgindo em outra direção. E essa é uma das razões pelas quais aprender a deixar ir se torna tão essencial. Deixar ir não é apenas um gesto emocional. É uma decisão espiritual que libera espaço para que algo novo possa nascer. Quando as mãos continuam presas ao passado, fica difícil segurar aquilo que pertence ao futuro. Existe uma imagem muito interessante que pode ajudar a entender esse processo. Imagine alguém tentando carregar uma mochila cheia de pedras enquanto precisa subir uma montanha. Cada passo exige mais esforço. Cada metro percorrido se torna mais pesado do que o anterior. Em algum momento, essa pessoa precisará fazer uma escolha: continuar carregando o peso ou deixar algumas pedras pelo caminho para conseguir avançar. O mais curioso é que muitas dessas pedras não são coisas ruins em si mesmas. São experiências, histórias, relações e expectativas que fizeram sentido em algum momento, mas que agora se tornaram peso para a nova etapa da jornada. Soltar essas pedras pode gerar uma sensação estranha no início. Pode parecer que algo importante está sendo abandonado. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma reorganização da caminhada. A leveza que surge depois da entrega permite que a pessoa avance com mais clareza. E, aos poucos, o novo caminho começa a se revelar. Às vezes, ele aparece através de oportunidades inesperadas. Às vezes, aparece através de encontros que mudam a direção da história. Às vezes, surge como uma ideia que antes parecia distante, mas que agora começa a fazer sentido. O mais interessante é que muitas vezes o novo caminho já estava sendo preparado enquanto o ciclo antigo ainda estava se encerrando. Deus raramente trabalha apenas em uma dimensão da história de alguém. Enquanto algo termina, outra coisa começa a ser construída ao mesmo tempo. Mas para perceber isso, é necessário desenvolver uma postura de confiança. Uma confiança que não depende apenas do que os olhos conseguem ver no momento presente. Essa confiança nasce quando a pessoa começa a olhar para trás e perceber quantas vezes Deus já conduziu sua história antes. Quantas vezes algo que parecia ser o fim acabou se tornando o começo de algo melhor. Quantas vezes uma perda abriu espaço para uma direção que antes não existia. Quando essa perspectiva começa a amadurecer dentro da mente, a forma de interpretar os acontecimentos também muda. O que antes parecia apenas encerramento começa a ser visto como preparação. O que antes parecia vazio começa a ser percebido como espaço.
O que antes parecia confusão começa a revelar sinais de direção. E é exatamente nesse ponto que o coração começa a entender uma verdade profunda. Deus não fecha ciclos para deixar a pessoa perdida. Ele fecha ciclos porque está abrindo caminhos que ainda não foram totalmente revelados. Existe um ponto muito delicado no processo de deixar um ciclo para trás, que poucas pessoas conseguem identificar com clareza. Não é apenas a dificuldade de soltar algo que foi importante, mas o confronto silencioso que acontece dentro da mente quando o passado tenta se manter presente. Mesmo depois que uma decisão foi tomada, mesmo depois que a pessoa reconheceu que algo terminou, ainda existe uma parte do coração que tenta revisitar aquilo que ficou para trás. A memória começa a selecionar apenas os momentos bons. A mente começa a reconstruir cenários, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes. E nesse processo, o passado ganha uma aparência mais bonita do que realmente era. Esse fenômeno acontece porque a mente humana busca segurança emocional. Quando algo termina, a primeira reação muitas vezes é tentar restaurar aquilo que já era familiar. Não porque aquilo era perfeito, mas porque já era conhecido. O conhecido tem uma aparência de estabilidade, enquanto o novo parece imprevisível. Mas é justamente nesse ponto que o discernimento espiritual se torna fundamental. Porque nem tudo que é familiar pertence ao futuro que Deus está construindo. Algumas coisas foram importantes apenas por um tempo específico. Elas cumpriram uma função em determinada fase da vida, ensinaram lições importantes, revelaram aspectos do caráter, mas não fazem parte da etapa seguinte da caminhada. A dificuldade está em aceitar que algo pode ter sido bom em determinado momento e ainda assim não fazer parte do próximo capítulo da história. Muitas pessoas vivem tentando restaurar ciclos que já cumpriram seu propósito simplesmente porque não conseguem aceitar que aquela fase terminou. E essa insistência cria um tipo de prisão emocional que impede o avanço. Imagine alguém tentando caminhar para frente enquanto permanece olhando constantemente para trás. Cada passo se torna instável. Cada movimento perde direção. A atenção fica dividida entre o caminho que está à frente e aquilo que ficou para trás. É exatamente isso que acontece quando o coração permanece preso ao passado. A energia que deveria ser usada para construir o novo acaba sendo consumida tentando reviver algo que já terminou. Existe um versículo muito significativo que aparece no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, que diz: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas." Essa orientação não significa apagar a memória ou negar aquilo que foi vivido. O sentido espiritual dessa palavra aponta para algo mais profundo. Ela mostra que permanecer emocionalmente preso ao passado pode impedir a pessoa de perceber aquilo que Deus está fazendo no presente. Porque enquanto a mente continua revisitando aquilo que já aconteceu, os sinais do novo caminho passam despercebidos. Deixar ir não significa desvalorizar o passado. Significa reconhecer que a história continua sendo escrita. Significa entender que aquilo que aconteceu não precisa controlar aquilo que ainda vai acontecer. E essa compreensão muda completamente a forma como uma pessoa atravessa momentos de transição. Em vez de interpretar o encerramento de um ciclo como uma perda definitiva, ela começa a enxergar esse momento como um ponto de transformação. Cada final se torna uma porta para uma nova possibilidade. E é interessante perceber que muitas vezes Deus permite que algumas coisas se afastem exatamente para abrir espaço para outras que ainda não conhecemos. Se certas relações permanecessem exatamente como estavam, talvez nunca conheceríamos pessoas que teriam um papel fundamental em nossa jornada.
Se algumas oportunidades continuassem ocupando espaço, talvez outras que estavam destinadas a acontecer nunca encontrariam lugar para surgir. A vida possui um movimento contínuo de renovação. E esse movimento exige espaço. É impossível construir algo novo em um terreno completamente ocupado por estruturas antigas. Por isso, muitas vezes, Deus trabalha primeiro removendo aquilo que já não pertence ao futuro. E esse processo nem sempre é confortável. Existem despedidas que acontecem em silêncio. Existem mudanças que chegam sem aviso. Existem momentos em que o coração precisa aceitar que determinados capítulos chegaram ao fim. Mas o encerramento de um capítulo não significa o fim da história. Na verdade, muitas vezes, é justamente nesse ponto que algo maior começa a ser preparado. Existe uma passagem muito conhecida no livro de Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de construir e tempo de derrubar. Tempo de chorar e tempo de rir. Essa sabedoria revela algo essencial sobre a maneira como a vida se desenvolve. A vida é feita de ciclos. Nenhuma estação permanece para sempre. O que hoje parece permanente, amanhã pode ser apenas uma lembrança. E aquilo que hoje parece distante pode se tornar realidade em um momento inesperado. Quando o coração começa a aceitar essa dinâmica, a resistência à mudança diminui. Em vez de lutar contra o encerramento dos ciclos, a pessoa aprende a caminhar com eles. Ela entende que cada fase possui um propósito específico. Existem fases que são destinadas ao aprendizado. Outras são destinadas ao crescimento. Algumas são destinadas ao descanso. Outras são destinadas à transformação. E todas elas fazem parte de uma construção maior. Quando Deus fecha um ciclo, Ele não está simplesmente removendo algo da vida de alguém. Ele está reorganizando a estrutura da caminhada. É como um arquiteto que precisa remover certas partes de um edifício para poder construir algo maior no lugar. Para quem observa de fora, pode parecer destruição, pode parecer perda, pode parecer que algo importante está sendo retirado. Mas quem conhece o projeto sabe que aquilo faz parte de uma transformação necessária. A mesma lógica se aplica à vida espiritual. Aquilo que parece apenas um encerramento pode ser, na verdade, a preparação para um novo nível de crescimento. E muitas vezes, esse crescimento exige coragem para deixar para trás aquilo que já não faz parte do novo caminho. Existe um momento em que o coração precisa tomar uma decisão silenciosa. Uma decisão que não depende de aplausos nem de aprovação externa. É a decisão de confiar que Deus está conduzindo a história, mesmo quando alguns capítulos parecem difíceis de compreender. Essa confiança não elimina as emoções humanas. Ainda pode existir saudade, ainda podem existir lembranças, ainda pode existir a sensação de que algo importante foi deixado para trás. Mas junto com essas emoções, começa a surgir uma nova percepção. A percepção de que a vida continua em movimento. A percepção de que novos caminhos começam a se abrir. A percepção de que aquilo que parecia apenas perda pode se revelar como libertação com o passar do tempo. E quando essa compreensão finalmente encontra espaço dentro do coração, algo muda profundamente na forma de caminhar. A pessoa deixa de olhar para trás com a esperança de restaurar o que já terminou e começa a olhar para frente com a expectativa de descobrir aquilo que Deus ainda vai fazer. Existe um momento muito específico no processo de transformação de uma pessoa em que algo dentro dela finalmente se alinha com aquilo que Deus já estava tentando mostrar há muito tempo. Esse momento não chega como um grande espetáculo. Não acontece necessariamente através de um evento dramático que muda tudo de uma vez. Na maioria das vezes, ele acontece de forma silenciosa, quase imperceptível.
É quando o coração finalmente aceita aquilo que antes resistia em compreender. É quando a mente para de lutar contra o encerramento de um ciclo e começa a enxergar o valor daquilo que está sendo preparado à frente. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado manter certas coisas vivas. Talvez tenha tentado restaurar caminhos que pareciam promissores. Talvez tenha investido energia tentando preservar relações, planos ou expectativas que em algum momento fizeram sentido, mas que começaram a perder força com o passar do tempo. E isso é completamente humano. O ser humano naturalmente tenta proteger aquilo que foi importante. Mas existe uma diferença entre valorizar o que foi vivido e permanecer preso ao que já terminou. Quando Deus fecha um ciclo, muitas vezes Ele está respondendo a uma necessidade que ainda não conseguimos perceber completamente. Ele vê o caminho inteiro enquanto nós enxergamos apenas um trecho da estrada. Ele conhece as possibilidades que ainda não surgiram enquanto nós tentamos preservar aquilo que já conhecemos. E é justamente por isso que confiar se torna tão importante. Confiar não significa ignorar o que você sente, não significa fingir que não existe dor quando algo chega ao fim. O encerramento de ciclos pode trazer saudade, pode trazer dúvidas, pode trazer aquela sensação estranha de que uma parte da história ficou para trás. Mas confiar significa acreditar que aquilo que Deus está construindo é maior do que aquilo que terminou. Significa reconhecer que o fim de uma etapa não determina o valor de toda a jornada. Cada fase possui sua própria função dentro da história de alguém. Existem fases que servem para ensinar, outras servem para fortalecer. Algumas servem para revelar aspectos da nossa própria identidade que ainda não conhecíamos. E quando essas fases cumprem seu propósito, elas naturalmente chegam ao fim. O problema surge quando tentamos prolongar aquilo que já completou sua função. É como tentar permanecer em uma estação quando o trem já está pronto para seguir viagem. Quanto mais tempo a pessoa permanece parada naquele lugar, mais distante fica do destino que estava preparado para ela. Deus nunca desperdiça processos. Mesmo os ciclos que parecem difíceis de entender carregam lições importantes. Cada experiência vivida deixa marcas que ajudam a formar quem você está se tornando. Aquilo que você aprendeu nos momentos difíceis se transforma em sabedoria. Aquilo que você enfrentou com coragem se transforma em força interior. Aquilo que você superou se transforma em testemunho. Nada disso é perdido quando um ciclo termina. Pelo contrário, tudo isso se torna parte da bagagem que você leva para a próxima etapa da caminhada. Existe uma frase muito conhecida no livro de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa não significa que todos os acontecimentos serão fáceis ou agradáveis. Ela significa que Deus tem a capacidade de usar cada detalhe da história para construir algo maior. Aquilo que parecia apenas um obstáculo pode se transformar em preparação. Aquilo que parecia apenas uma despedida pode se tornar um redirecionamento. Aquilo que parecia apenas um fim pode revelar o início de um caminho que antes não era possível enxergar. Quando o coração finalmente compreende essa verdade, o medo da mudança começa a diminuir. Em vez de resistir ao novo, a pessoa começa a caminhar com mais leveza. Em vez de tentar controlar cada detalhe do futuro, ela aprende a confiar no processo. E essa confiança transforma a forma como a vida é vivida. A ansiedade diminui porque já não existe a necessidade de entender tudo imediatamente. A esperança cresce porque a pessoa reconhece que Deus continua conduzindo cada etapa da jornada. Com o tempo, aquilo que parecia vazio começa a revelar sinais de renovação. Novas ideias surgem, novas oportunidades aparecem,
Novas relações começam a fazer parte da história. O coração se torna mais aberto para experiências que antes talvez nem fossem consideradas. É assim que novos caminhos começam. Eles raramente aparecem de forma totalmente clara no início. Muitas vezes começam com pequenos passos, pequenas decisões, pequenas mudanças na forma de pensar e agir. Mas cada passo dado nessa nova direção fortalece a convicção de que o caminho está sendo conduzido por algo maior. E aos poucos aquilo que parecia apenas incerteza começa a se transformar em propósito. Existe uma paz diferente quando o coração aceita que Deus está no controle da história. Não é uma paz baseada na ausência de desafios, mas na confiança de que cada etapa possui um significado. Essa paz permite que a pessoa caminhe sem carregar o peso de tentar resolver tudo sozinha. Permite que ela viva o presente com mais clareza, sem a necessidade de permanecer presa ao passado. Porque aquilo que foi vivido já cumpriu sua função, e aquilo que está por vir ainda guarda possibilidades que talvez você nem consiga imaginar agora. Talvez, neste momento da sua vida, exista algo que você sabe que precisa soltar. Talvez seja uma lembrança que ainda ocupa espaço demais dentro da mente. Talvez seja uma expectativa que já não corresponde à realidade atual. Talvez seja uma história que chegou ao fim, mas que o coração ainda tenta manter viva. Se isso estiver acontecendo, talvez hoje seja um momento importante para tomar uma decisão diferente, uma decisão silenciosa, mas poderosa. A decisão de confiar que Deus está conduzindo o caminho. A decisão de aceitar que alguns ciclos precisam terminar para que novos começos possam surgir. A decisão de soltar aquilo que pesa para caminhar com mais leveza. Porque quando você solta aquilo que já não pertence à sua jornada, você cria espaço para aquilo que Deus está preparando. Aquilo que parece perda no início, muitas vezes se revela como libertação com o passar do tempo. E aquilo que parece incerteza agora, pode ser apenas o começo de uma história muito maior. Se essa mensagem fez sentido para o seu coração, permita que esse momento marque um novo começo dentro de você. Escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar no novo caminho que Deus está preparando. Esse simples gesto pode representar o início de uma mudança importante na forma como você encara os ciclos da sua vida. Se essa reflexão falou com você, deixe o seu like e considere se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, trazem direção espiritual e ajudam a caminhar com mais clareza em cada fase da jornada. E antes de sair, observe o primeiro comentário fixado. Existe um material preparado para acompanhar você ao longo da semana com reflexões, orações e orientações que podem ajudar a fortalecer sua caminhada espiritual. Continue firme. Quando Deus fecha um ciclo, Ele não está retirando algo da sua vida sem propósito. Ele está abrindo um caminho que ainda está sendo revelado passo a passo. Confie no processo, porque aquilo que você solta hoje pode se transformar na liberdade que permitirá viver algo muito maior amanhã.